Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tratar nesta feita sobre as religiões. Pois as religiões é um assunto, falar sobre religião, falar sobre as religiões é um assunto muito discutido em todo o mundo, em todos os tempos, sobre todas as visões. Sobre todas as visões. Há quem defenda, há quem critique, há quem defenda determinada ordem, classes de religiões, há quem defenda o paganismo, há quem defenda o monoteísmo, há quem não defenda nada, há quem duvide de tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as religiões. As religiões têm, em todas as religiões, seja em que tempo histórico for, seja em que tempo histórico for, como eu já falei, seja em que região do mundo, seja que tipo de religião, seja pagã, seja satanista, seja monoteísta, seja politeísta, seja de qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo histórico, todas as religiões possuem, realmente, isso é fato, algumas características que são comuns a todas elas. Ótimo. Porém, como também se sabe, para cada uma dessas religiões, além de elas possuírem características peculiares, elas também possuem outras características que são peculiares a só isoladas determinadas religiões. Que é o que envolve a sua liturgia, seu mito, o conto de cada religião. Entre uma das coisas que todas têm em comum é o fato de que todas as religiões se baseiam, todas as crenças em qualquer divindade que seja, se baseiam na crença do absurdo. O absurdo é o guia, é o que eles acreditam, é o guia de conduta deles. Eles se baseiam no absurdo, no fantástico, no abstrato, no surreal, ou se preferir no não real, o irreal. Ora, é tão absurdo que eu não posso mais aguentar. Toda religião se baseia na autoridade, legitima a autoridade, seja autoridade divina ou autoridade terrestre, terrena. Além da autoridade, toda religião se baseia no sacrifício. Para os seus adeptos, todas as religiões, pode-se dizer, sacrificam as pessoas, sacrificam os humanos, a massa, pode-se falar, em prol da divindade. Sacrifica-se tudo pela divindade. Também é o que legitima as lideranças, tanto lideranças políticas como lideranças propriamente religiosas. Principalmente no passado, a liderança religiosa e política era uma só liderança. Hoje elas se desvincularam já desde a Revolução Francesa, tal, aquelas coisas, o absolutismo, essas outras coisas, essas histórias, o que não, agora a princípio não vem ao caso. Mas sim a natureza intrínseca de qualquer religião em defender e instituir uma autoridade. Alguém que seja divinamente inspirado, alguém que foi eleito por Deus, alguém que foi também eleito pelos homens. Então, o que acontece? Com a pessoa que se torna uma liderança, seja porque ela diz que é divinamente inspirado ou eleito divinamente, seja lá como se fale, essa liderança, com relação a todas as outras pessoas, realmente a imensa maioria, essa pessoa terá uma condição de senhor, ela será soberana, ela será uma autoridade. E os outros, obviamente,
serão seus escravos, serão seus subordinados, seus empregados, as pessoas que deverão escutar e acatar passivamente o divinamente inspirado. E é claro que é divinamente inspirado são pouquíssimos privilegiados. Veja que absurdo, porque um assunto muito levantado é a criação. Então, assim, de onde vem o homem? Isso são especulações que nem o que acredita em Deus, nem o que não acredita em Deus vão chegar numa resposta. Obviamente, não vão chegar numa resposta. Mas o que se sabe é o seguinte, que o homem, o que se sabe é que o homem criou Deus. Como o homem criou Deus? O homem criou Deus na sua própria imaginação, na sua própria abstração, na sua própria mente. O homem, o Deus, só existe na cabeça do homem. O Deus só existe na cabeça do homem. O homem criou Deus na sua imaginação, na sua cabeça. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque o homem, no seu estado primitivo, numa remota antiguidade, porque a crença em Deus ela é de uma antiguidade tão remota que não se sabe ao certo as origens. Quando o homem, nesse estado de animalidade, assim como os outros animais, vivia amedrontado, com medo e não raciocinava, conforme ele foi evoluindo, desenvolvendo as suas faculdades intelectuais, foi desenvolvendo sua capacidade de pensar, sua capacidade de abstrair, ele logo foi analisando, e o pouco que ele conhecia sobre a natureza ou sobre si próprio, eles atribuíam isso ao Deus. E assim, o homem, numa ingenuidade ridícula, quando ele há pouco havia se separado da sua completa animalidade, ele criou Deus na sua própria cabeça. Foi isso. Mas o que é esse Deus? O Deus que eles adoram. O Deus que tanto se procura, que tanto se almeja. Esse Deus, seguramente, esse Deus é adoração. O que se adora quando se adora a Deus? Se adoram, cada um está adorando, é a adoração do seu próprio eu, só que exaltado, divinizado, imortalizado. Atribuído a ele todas as características positivas, bondade, justiça, sabedoria, poder, ciência, tudo não somente em um grau elevado, mas sim em um grau infinito. É tão absurdo que eles falam de uma multiplicidade, unisciência, unipresença, que ele está em todos os lugares, que ele vê tudo, e entre outras coisas. Isso já é uma prova cabalística, pode-se falar, de que ele não existe, não está em lugar nenhum, que tudo foi uma criação da cabeça das pessoas. O homem criou Deus. Na verdade, ele não precisaria de Deus. O homem ungiu para si reis. Na verdade, ele não precisaria de reis. Não precisa de reis. Não precisa de presidentes. Não precisa de mentores. Então, a partir daí, o homem começou a fazer obras das suas próprias mãos, de pau e pedra, seja o que for. Começaram a denominar isso como Deus. Falaram que, isso é o meu Deus. E a obra que eles próprios criaram, essa própria obra, eles, depois de o terem criado, se ajoelharam perante essas obras e disseram que essa obra os criou e criou o mundo juntamente com eles. E que aquilo era o Deus. Olha que coisa absurda. Mesma coisa. Eu crio uma caneta aqui, ó. Eu crio uma caneta e aí eu começo a falar que esse aqui é o Deus da sabedoria, é o Deus da ciência, é o Deus da escrita, é o Deus da palavra, seja o que for. Crio uma liturgia, crio ritos, crio sacrifícios e tal. Daqui passados séculos, se eu tiver muitos adeptos, quando passar vários séculos,
todos vão adorar isso como um Deus, ninguém vai saber sua origem, e isso vai ser tão divino, antigo e universalmente aceito, que as pessoas logo iriam atestar a sua verdade. Okay? É contra a lógica, contra a razão, contra a humanidade. E é exatamente o respeito ao divino, o respeito à divindade, sempre resulta numa consequência drástica, que é o desprezo pela humanidade. Sempre que se adora Deus, sempre que se adora Deus, sempre que está se respeitando, e a nossa moral se baseia no respeito do divino, se despreza o humano. Por isso que a moral se baseia no respeito do divino e no desprezo do humano. A nossa moral é desumana, a nossa moral é divina. Entende? Então, nós vamos continuar esse vídeo mais pra frente. Isso foi só uma pequena introdução para nós já sabermos, nós já nos situarmos no que virá daqui para frente. Eu espero que tenha sido uma boa apresentação e muito mais está por vir. Agradeço a paciência de vocês que estão me assistindo. Obrigado.